Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Quadrilha que roubava residências aqui na capital é presa com centenas de objetos furtados. Falta de médicos no serviço público prejudica a população que nem consegue ter acesso a uma receita de medicamento. Começou a campanha da vacinação contra a gripe e a meta é imunizar 756 mil pessoas aqui no estado. Governo Romeu Zema completa 100 dias com muitos desafios pela frente. Nosso comentarista Orion Teixeira vai analisar os 2 principais acertos e os 2 erros que mais chamam a atenção até agora. Belo Horizontino fica sem o serviço de aluguel de bikes no centro da capital. Voluntários doam aluguel de roupas para casais participarem de cerimônia de casamento coletivo. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook, na página da TV Band Minas. Quadrilha especializada em roubar residências foi presa pela Polícia Civil. Um dos integrantes é suspeito de ter atirado contra um porteiro durante um assalto, num caso que gerou muita repercussão aqui na capital. De acordo com a polícia, 6 suspeitos foram presos. 4 deles foram apresentados à imprensa. Cleiton Luiz Ribeiro, de 32 anos, Anderson Alves Teixeira, de 34, Ronald Guimarães Vilar, 28 e Bruno Simões Gonçalves, de 30 anos. Acredito eu que a intenção deles era não encontrar pessoas, mas eles não tinham problema com isso. Se eles encontrassem, eles, como foi o último, eles rendiam com arma de fogo e trancavam essas pessoas em cômodos. É a segunda vez em menos de 3 meses que Anderson foi preso. Ele é o assaltante que tentou roubar um prédio na região centro-sul da capital mineira em dezembro do ano passado e baleou o porteiro José de Souza Pereira, de 59 anos, que reagiu ao assalto. Após quase assassinar o porteiro daquele prédio na Avenida Raja Gabaglia, Anderson Teixeira Alves, o pica-pau de 34 anos, foi preso, mas recebeu um benefício da justiça em que só retornava para a prisão aos finais de semana. Ele aproveitou, então, o momento de liberdade para continuar praticando crimes durante a semana. Vários pertences das vítimas foram encontrados na casa de 2 suspeitos. Um deles, preso por receptação, é Cleiton Luiz Pereira. Segundo a polícia, todo este material apreendido, computadores, relógios, videogames, celulares, dinheiro e até arma de fogo, foram encontrados. Mas Cleiton disse que tem uma loja de consertar computadores e foi preso por engano. Tinha muitas coisas lá em casa lá que era de conserto, né? Eles saíram pegando tudo lá e falaram que era coisa de assalto, mas só que não é, né? Você não tem envolvimento com esses crimes então, não? Não, com crime não tem envolvimento, não. Ainda de acordo com a polícia, nenhum dos suspeitos assume os crimes e ainda há pessoas da quadrilha que estão foragidas. Tem alguns foragidos, um inclusive está com mandado de prisão em aberto, outros 2 foram identificados posteriormente, foi representado pela sua prisão e a gente está aguardando o Poder Judiciário aí na sua decretação. Veja agora alguns flagrantes de assaltos à mão armada gravados por câmeras de segurança. A polícia ainda não conseguiu prender os 2 homens que roubaram esta loja de roupas em Nova Serrana, cidade da região centro-oeste do estado. Eles anunciaram o assalto logo que entraram, mostrando aos funcionários que estavam com uma arma na cintura, mandando todos irem para os fundos e começaram a vasculhar o balcão. Os assaltantes fugiram levando 2 celulares e um boné. Ninguém ficou ferido. Outro furto foi gravado por câmeras de segurança na cidade de Montes Claros, no norte do estado. 3 homens entraram em uma loja que fabrica placas de carro, armados e usando capacetes. Segundo a PM, eles mandaram os funcionários para uma sala dos fundos e conseguiram roubar R$ 538, 2 celulares e um notebook. Uma quadrilha foi presa nesta terça-feira, responsável por vários assaltos em Divinópolis, cidade do centro-oeste de Minas. Com eles, os policiais apreenderam armas, munições e coletes à prova de balas. O líder da quadrilha está entre os detidos. Faltam médicos no atendimento público básico à população mineira. Na cidade de Ribeirão das Neves, por exemplo, que fica na Grande Belo Horizonte, não tem médico sequer para uma consulta simples ou para fazer uma receita. As desistências de quem já estava trabalhando no programa Mais Médicos chamam a atenção. Nos últimos 3 meses, 104 profissionais saíram do programa aqui no estado.
Camila, mãe da Melissa, descobriu que a filha tinha alteração hormonal há pouco menos de 2 anos. O diagnóstico só foi possível graças ao atendimento médico neste posto de saúde de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Para ter acesso mensal aos remédios, é preciso receita médica com carimbo e assinatura do médico. Mas desde o início do ano, ela não consegue porque o único profissional que ainda atendia aqui deixou a unidade no primeiro trimestre. Acorda de manhã, às vezes está com febre, passando mal, precisa de um atendimento no posto com o médico. Às vezes o médico aqui podia estar resolvendo. Aí a gente vem aqui, eles orientam, a gente está indo na UPA ou no hospital. Quando a gente está com essa dificuldade de médico, a gente tem pedido ajuda para as outras unidades ou para o UBR. Não é o ideal, mas no momento a gente está fazendo o possível para estar ajudando a população. Tanto a gente, como as ACS, como a técnica, todos os profissionais dessa unidade. A Elisângela é moradora aqui da região e ela vive um drama. Ela é mãe do João Pedro, de 2 anos e 8 meses. Ele precisa fazer uma cirurgia, mas sem um médico, essa situação se agrava. Infelizmente, médico é o que falta aqui. Médico, o que a gente pede, o socorro que a gente pede aqui é médico, entendeu? Porque assim, se é para renovar uma receita, não tem como renovar. Se você precisa de um médico, coisa simples do dia a dia, você não tem um médico. Por quê? A enfermeira ela não pode assinar uma receita, as meninas que trabalham aqui, elas também não podem. O que elas podem fazer pela gente, elas fazem. Mas, infelizmente, médico não tem. Ribeirão das Neves tem cerca de 400 mil habitantes e contava com 55 equipes de saúde até novembro do ano passado. Mas hoje, 1/3 dos postos de saúde da cidade não conta com a presença de um médico. Hoje nós estamos com déficit de 16 profissionais médicos na atenção primária à saúde aqui no município de Ribeirão das Neves. Enquanto isso, o município fica escasso a mão de obra médica e o maior prejudicado disso são os nossos usuários. Por meio de nota, o Ministério da Saúde informou que as novas fases do provimento de profissionais ainda estão sendo analisadas pela pasta. E ainda falando sobre saúde, gente, começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, aquelas que ainda não completaram 6 anos, além das gestantes ou mulheres que acabaram de dar à luz, já podem se vacinar nesta primeira etapa. Guilherme tem 2 anos e está no grupo chamado de público-alvo para vacinação. Com essa mudança de tempo, ele já andou meio doentinho, começou na escolinha. Então, eu achei super importante dar agora de início, já para poder fazer o efeito, E aconselho todas as mães vir a dar, não precisa ter medo. O público-alvo são os idosos, as pessoas acima de 60 anos, as pessoas portadoras de doenças crônicas, as crianças de 6 meses a 5 anos. Esse ano foi acrescida a idade de 5 anos completos. As puérperas, as gestantes e também os trabalhadores da saúde, os professores, tanto de escolas públicas quanto privadas, os trabalhadores do sistema prisional e os adolescentes que estão em questões socioeducativas. O público-alvo da campanha é definido pelo Ministério da Saúde. A estimativa é vacinar mais de 6 milhões de pessoas. A nossa população-alvo é cerca de 840 mil, mais ou menos. E a nossa meta é 90%. Esse ano a gente está fazendo um apelo para que as gestantes e as crianças venham se vacinar. Dona Efigênia também se vacinou e agora está mais tranquila. É importante, muito importante mesmo. Lá em casa todo mundo fica gripado, eu não. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, quem apresentar grau agudo de alguma doença, como o dengue, por exemplo, deve aguardar melhora para tomar a vacina. Quem não pode se dirigir aos postos de vacinação, como pessoas acamadas ou internadas, mas tem que ser imunizado, não precisa se preocupar. Uma equipe volante da Secretaria de Saúde irá até os locais para realizar o procedimento. É uma vacina bastante segura, tá? Ela é um vírus inativado, então ela não pode, a reação dela às vezes é uma reação pequena, local. Nos primeiros dias a pessoa pode adquirir a doença, porque ainda não está adequadamente protegida.
protegida. Então, não é um efeito colateral da vacina. E a seguir, vamos fazer um balanço dos primeiros 100 dias do governo Romeu Zema. Nosso comentarista Orion Teixeira vai analisar erros e acertos. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, completa 100 dias no comando do estado com muitos desafios para resolver. O acordo para pagar uma parte das dívidas atrasadas com os municípios, fechado na semana passada, deu um fôlego importante, já que os prefeitos faziam pressão diária em cima do governo. A redução no número de secretarias, as demissões de comissionados, a venda de um avião e outros cortes nos custos da máquina ainda não surtiram o efeito necessário no equilíbrio das contas públicas. O momento é de negociar com a Assembleia para que os deputados aprovem a reforma administrativa. Sem ela, Minas não vai conseguir renegociar a dívida com o governo federal, que está em torno de 90 bilhões de reais. De 35 milhões de reais nas contas públicas, herdado de administrações anteriores. Mais de 630 mil servidores sem receber o 13º salário de 2018. Protesto de militares por causa do escalonamento de salários e do 13º. No final de janeiro, uma das maiores tragédias na mineração mundial. 224 pessoas mortas e 69 desaparecidas por causa do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, Romeu Zema completa 100 dias à frente do governo do estado. O empresário, que foi eleito com mais de 70% dos votos, segue com um desafio de tirar Minas Gerais da crise fiscal e de cumprir o discurso de renovação. Desde janeiro, o foco do governador é o corte de gastos. Secretarias foram reduzidas, cargos comissionados também diminuíram, cerca de 16%. Até a venda de um avião do estado, avaliado em mais de 2 milhões de reais, foi realizada. O líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Luiz Humberto Carneiro, do PSDB, acredita que Romeu Zema está no caminho certo. Nós tivemos já de início uma redução do quadro de secretarias de 21 para 12 e aqui quero abrir um parênteses para elogiar o quadro de secretários que foi escolhido realmente do mais alto nível, tem mostrado muita competência e mais do que isso agora, nessa reta final já desses 100 dias, muita disposição para estar atendendo inclusive os parlamentares, que eu acho que esse era o grande desejo também dos parlamentares que foram eleitos, então essa abertura teve. Zema também herdou uma dívida de repasses aos municípios. 13 bilhões de reais, acumulados desde 2015. Um acordo histórico foi formalizado para quitar parte do valor. Para continuar a enxugar a máquina pública, o governador encaminhou à Assembleia, em fevereiro, uma proposta de reforma administrativa. Ela vem acertar tudo aquilo que o governo já fez, essa redução de número de secretarias de 21 para 12, então, mas precisa de ajustar isso tudo dentro de um projeto. E a gente espera que ainda esses dias nós possamos votar já esse projeto que foi amplamente discutido também com o parlamento. Mas para o líder da oposição na Assembleia, deputado estadual pelo PT, André Quintão, as medidas tomadas por Zema até agora não são eficazes. Nós entendemos que ele deveria buscar rever as renúncias fiscais, que muitas vezes beneficiam os grandes grupos econômicos, cobrar do governo federal aquilo que o governo federal deve a Minas Gerais, os repasses, as compensações da Lei Candir, só este valor chegaria perto de 130 bilhões de reais. Portanto, o rumo que o governo estadual, o governo Zema está tomando é equivocado. Ele toma medidas que prejudicam o cidadão e que trazem pouca economia para o Estado. O deputado admite que a herança deixada por governos anteriores atrapalham, mas que propostas do atual governo, como a privatização da CEMIG, não vão solucionar o problema. Nós somos absolutamente contrários. A CEMIG é um patrimônio do Estado. Se você privatiza a CEMIG, o impacto vai ser negativo para o cidadão que paga a sua conta de luz, e a conta já é alta porque a taxação é grande. Imagine se privatizada. Seria um tiro nas finanças públicas do cidadão, do consumidor.
A administração ainda está no início, mas este cientista político acredita que é necessária a mudança em alguns pontos para mudar a realidade do Estado. Romeu Zema, não há dúvidas que herda uma situação bastante difícil fiscal no estado de Minas Gerais. Além disso, ainda contou com infortúnios como o que aconteceu em Brumadinho, que compromete a arrecadação do seu governo. De outro lado, tudo o que ele fez para gerar economias, para tentar superar esse déficit das receitas, ainda é muito distante do necessário. Ele precisa muito da reforma administrativa e sem o legislativo não haverá um novo acordo da dívida com a União. E vamos seguir falando de política dentro da nossa resenha semanal de toda quarta-feira, rápida e dinâmica, como você conhece, com o nosso comentarista super bem informado, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Então, nosso primeiro assunto, claro, é falar aí da análise dos 100 dias de Romeu Zema, do Partido Novo, à frente do governo de Minas, período que se completa exatamente hoje. O governador segue em viagem nos Estados Unidos até o dia 15 de abril, participando de eventos para tentar atrair investidores aqui para o estado. Orion, para a gente começar, eu queria que você citasse para mim 2 erros e 2 acertos que mais chamam a atenção no governo Zema. Nessa, começando pelos acertos, no campo da gestão, ele adotou medidas de corte de despesas, reduzindo aí o número de secretarias de 21 para 12, o número de secretários adjuntos de 21 para 9, além de cortar 6 mil cargos comissionados por meio de uma reforma administrativa que é bom que se diga, é tímida, porque traz uma economia de apenas 39 milhões de reais por ano num estado que tem uma folha mensal de 2 a 3 bilhões de reais. É preciso também destacar como positivo o acordo inédito que ele fez com os municípios mineiros, com a ajuda do Judiciário, da Associação Mineira dos Municípios, para a quitação de uma dívida parcial de 7 bilhões de reais dos 3 bilhões de reais devidos. No aspecto negativo, então, ficamos aí com a questão da política. Ele ainda não conseguiu estabelecer uma agenda de trabalho, de prioridades com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ora, se ele não conseguir esse apoio político, não terá como recuperar e estabilizar a economia de Minas Gerais. E também na sua reforma administrativa, destaca aí a extinção da Escola de Saúde Pública de Minas Gerais e da Rádio Inconfidência AM, que é um importante polo de comunicação com o interior de Minas Gerais, além de grande polo incentivador da cultura. Agora, a gente citou a importância da reforma administrativa que está na Assembleia, o texto lá para os deputados analisarem. Eu quero saber de você se nos últimos dias andou, porque ela é tão importante, nós dependemos dela para o governo do estado conseguir renegociar a dívida com o governo federal, que já está aí perto dos 100 bilhões, mas o texto está andando? De forma alguma, Inácio, nesses 100 dias ele não conseguiu aprovar um projeto sequer na Assembleia. O governador até que tenta avançar na sua relação política com os deputados estaduais, mas lá na Assembleia eles dizem que é o Partido Novo, partido do próprio governador, que o trava nesse avanço, nessa relação, que estaria mais preocupado com a imagem do partido do que com os resultados do governo. Então, para aprovar a reforma administrativa, ele terá que conversar muito com os deputados estaduais e convencê-los de sua importância, porque depois aí vem os projetos de recuperação fiscal que são importantes para essa renegociação da dívida com a União. Nosso próximo assunto é sobre o ex-governador Fernando Pimentel, que se tornou réu pela 2ª vez, agora por falsidade ideológica na campanha eleitoral para o Senado em 2010. Ele não venceu, mas em seguida foi escolhido como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio no governo Dilma Rousseff. Dia 25 de março, Pimentel já havia sido acusado por lavagem de dinheiro e tráfico de influência por não ter declarado recursos utilizados na campanha de 2014 ao governo aqui do nosso estado. O advogado do ex-governador, Eugênio Pacelli, disse que só vai se manifestar ao final do processo. Orion, ao todo são 5 processos aí tramitando na primeira instância contra Pimentel, um em março, outra acusação agora. O que acontece daqui para frente? Olha, Inácia, nesse processo, por exemplo, ele terá 10 dias para apresentar a sua defesa, que ainda não fez nessa fase preliminar. Se ele for condenado, ele poderá pegar uma pena aí de 1 a 5 anos de prisão. Mas, antes disso, poderá recorrer à 2ª instância. Além disso, tem que aguardar, então, outros 3 inquéritos que estão sob o comando da Polícia Federal em Minas Gerais para ver se isso se transforma, se vira ou não um ou mais processos. Outro assunto da nossa conversa com Orion é sobre a reforma da Previdência, que recebeu ontem o aval do deputado federal aqui de Minas, Marcelo Freitas, do PSL, que é o relator da proposta de emenda constitucional. Orion, com essa aprovação do relator, sinal verde para o texto ir para a comissão. Dá para você prever algum prazo para a gente ou é impossível isso? Inácia, foi apenas o começo desse processo da reforma da Previdência, porque o deputado mineiro federal aí, Marcelo Freitas, é do mesmo partido do presidente, o PSL. A partir daí agora, a Comissão de Constituição e Justiça vai avaliar e votar o seu parecer
depois virão outras comissões antes de chegar ao plenário. Será uma batalha, porque, convenhamos, a reforma da Previdência é muito dura, especialmente com aqueles que estão perto de se aposentar, com as pensionistas, com os idosos e trabalhadores rurais. Brasil de olho na reforma da Previdência, né? Nosso último assunto com o Orion é o seguinte, na última segunda-feira, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PHS, ele se reuniu aqui na capital com deputados federais da bancada mineira e pediu que os parlamentares se unam para trazer mais verbas aqui para BH, já que a rede de atendimento municipal atende mais de 60% das demandas da população do interior. Orion, esse tipo de pressão costuma surtir efeito? É importantíssimo, né, esse canal de diálogo com os deputados federais que estão lá em Brasília, né? A gente tem dito aqui que fazer política é conversar com os políticos e apresentar suas demandas. Ora, se Belo Horizonte tem essa importância para a saúde pública de Minas Gerais, ao atender a maior parte aí de pacientes que vêm do interior, quando o deputado federal atender essa demanda de Belo Horizonte, estará também atendendo a saúde pública de toda Minas Gerais. Então, é fundamental esse apoio e os deputados foram sensíveis a esse apelo do prefeito. Por hoje é isso, até semana que vem. Obrigada. Prazer, boa noite. Bom, gente, e outro assunto agora, futebol. Hoje é noite de rodada da Libertadores, Atlético e Cruzeiro já estão em campo. O Cruzeiro joga agora no Mineirão contra o Huracan e pode garantir a classificação para as oitavas de final, mesmo se a Raposa empatar, hein? No Paraguai, o Atlético também já está no gramado e tem aí um jogo fundamental contra o Cerro Porteño. Uma derrota na partida praticamente elimina as chances do Galo na competição. Bom jogo aos mineiros e amanhã você confere os resultados aqui na Band Minas. E veja a seguir, o Belo Horizontino vai ficar sem o serviço de aluguel de bikes no centro da capital. As estações do Bike BH na região central começaram a ser desativadas hoje. Com o fim do período previsto na licitação e o desinteresse das empresas em assumir o serviço, apenas os pontos da orla da Lagoa da Pampulha serão mantidos. As estações do sistema Bike foram desativadas ao longo do dia, na região central. Segundo a BH Trans, o contrato acabou e a empresa responsável pelo serviço não fez a renovação. O impacto é imediato para quem usava as magrelas. Vou ter que arrumar outro meio de transporte para estar efetuando as minhas entregas. Inclusive, fui pego de surpresa. Hoje estava pronto para vir trabalhar, eu nem acreditei. Aí tá aqui minha filha, vim encontrar com a mãe dela e já vamos ter que dar um jeito, comprar uma bicicleta ou caçar outra coisa para fazer, né? O Tiago também trabalha com entregas. Conseguiu comprar a bicicleta dele neste ano, mas começou com as bikes que ficavam aqui, né, Tiago? Sim, essas bikes fizeram bastante entrega comigo aí. Eu não tinha condições, acabei recebendo uma ajuda, já podendo adquirir uma bikezinha dessa e fiz bastante entrega. Hoje eu tô com a minha, mas eu tenho na consciência que isso aí vai acabar atrapalhando muita gente que não só trabalha, como um amigo aí também já falou que trabalha com a bike, mas tem muita gente que usa para lazer também, não vai estar podendo mais dar a pedalada, né? As bicicletas foram as primeiras compartilhadas a chegar à capital mineira em abril de 2013, com duração de 60 meses e habilitava 34 estações na região Centro-Sul. A gente entende que faltou, sim, do poder público, né, uma intervenção e um trabalho de fiscalização melhor e uma conversa maior com a empresa que administrava o contrato, né, e que tinha esse contrato com a Prefeitura de Belo Horizonte. Agora, isso vai contra essa ação da mobilidade, né? Vai muito, né? A gente hoje, né, tem uma cidade com caos muito grande por conta dos carros. A gente já entendeu nas grandes cidades do Brasil e do mundo de que o carro, né, o modal carro, ele está afadado ao fracasso, né? E a gente tem que entender outros tipos de políticas de mobilidade para as cidades, né, ter uma fluidez melhor, as pessoas conseguirem se locomover, né, e ter o direito à cidade, que é o que está sendo cerceado hoje, tirando o modelo de bike compartilhado. Por meio de nota, a BH Trans informou que não houve interesse de outras empresas para operar na região central. Já a empresa que gerencia o Bike BH informou que o contrato com a prefeitura era de 60 meses, sem previsão de prorrogação e por isso não pôde ser renovado. E que todas as bicicletas estarão concentradas na orla da Pampulha. Faltam poucos dias para terminar as inscrições para o casamento coletivo e totalmente gratuito, que será realizado em Belo Horizonte em maio. Só podem participar casais de baixa renda, que inclusive estão contando os dias para realizar o sonho usando vestido de noiva e terno. E são voluntários que tornam possível esse dia. Tem vestido para todo gosto, bordado, com brilho, além de sapatos, tiaras e buquês.
tudo para deixar qualquer noiva impecável para o casamento. Noivos, pajens e damas de honra também têm espaço por aqui. Para eles, ternos dos mais variados estilos. E para as meninas, vestidos que vão do branco tradicional até os coloridos. Todo esse acervo é do projeto Madrinhas de Coração de Belo Horizonte, que há 5 anos empresta vestidos, ternos e acessórios para noivos que não têm condições financeiras de arcar com os custos do aluguel ou compra dos trajes especiais. Priscila vai se casar em maio. Emocionada, veio escolher o vestido. Vou casar vestida de noiva. Com tudo que tem direito. Tudo. Buquê, tudo mais. Só tenho a agradecer a madrinha. Se não fosse por ela, nada disso ia sair, sabe? A madrinha é a Gislene, mentora da iniciativa. Depois de passar por dificuldades e contar com a ajuda de parentes para se casar, resolveu ajudar outros casais na mesma situação. Passou, então, a receber doação de vestidos e ternos e os empresta totalmente de graça. Empresários e pessoas começaram a ver que eu ajudava com muito carinho e começaram a oferecer ajuda. Aí eu sou fotógrafo, eu faço filmagem, eu tenho um buffet, eu vejo que você ajuda, eu posso ajudar, e foi muito espontâneo. A boa notícia é que o projeto quer alcançar o maior número possível de noivas. Mais de 100 vestidos ainda estão disponíveis para empréstimo. O objetivo aqui é esvaziar essas araras até o grande dia. O grande dia é o casamento comunitário promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais. Os interessados têm até a próxima sexta-feira, 12 de abril, para se inscrever. De acordo com esta defensora pública, 500 casais poderão participar da cerimônia. A ação é voltada para casais que residem na capital, ganham até 2 salários mínimos e não podem pagar as despesas de cartório. Tem que apresentar os seguintes documentos: a cópia do documento pessoal, a certidão de casamento ou nascimento atualizada. Isso significa que aquela que foi emitida até 90 dias. O comprovante de endereço, porque é uma exigência que um dos noivos tenha um endereço aqui em Belo Horizonte. O comprovante de renda, porque também esse evento é para atender casais que tenham renda conjunta até 2 salários mínimos, e o CPF. Vilmara e o companheiro estão juntos há 8 anos. Desempregada, vai aproveitar a oportunidade para formalizar a união e já escolheu o vestido para realizar o grande sonho. Você olha esse aqui, aí você fala, não, é ele. Só que aí você para, vai, vira para o outro lado e você vê um outro, é totalmente diferente, é uma emoção. Cada um que tem aqui dá vontade de usar todos de uma vez. É uma fábrica de sonhos. A felicidade da Vilmara é linda de se ver, né? Bom, e para a gente encerrar, eu renovo o nosso compromisso aqui com você, de você nos enviar denúncias sobre aquilo que está acontecendo aí, usando o nosso WhatsApp, que é o 31 99 772 7663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta com mais notícias. Até lá e boa noite.